E aí pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Eu gostaria de conversar um pouco aqui com vocês. E como fica muito difícil nós juntarmos a galera toda, e a gente fez também uma conversa lá pelo WhatsApp, mas aí deu uma complicação, então eu resolvi fazer esse vídeo. E só para a gente ter uma ideia, a tecnologia é uma ferramenta extraordinária. Ela nos permite falar com pessoas no mundo todo, né? Mas para começar, eu vou contar uma história, na realidade duas histórias, de dois profissionais. Um deles, aos 14 anos de idade, ele notou uma grande mudança no cenário em volta dele. Naquela época foi exigido que todos que tinham que ter títulos de eleitor. Então ele pensou o seguinte: bom, se o pessoal vai precisar de título de eleitor, certamente vai precisar daquela capinha para o título de eleitor. E aqui no centro do Rio tinha um problema muito sério com o Rapa. Todo mundo sabe disso, né? E aí quando os guardas estavam na hora do almoço, ele resolvia fazer a venda. E aí ele começou a fazer assim. E assim começou a vida comercial de um cara arquibilhardário. Se eu falar o nome dele, talvez vocês não conheçam, alguns vão conhecer, outros não, né? O nome dele é Senhor Abravanel, chamado de Silvio Santos. Agora vocês conheceram, né? Exatamente, né? Um outro senhor, eu não sei o nome dele, né? Mas eu sei que ele foi procurar emprego como auxiliar de serviços gerais numa empresa chamada Microsoft, sabia? O serviço dele seria basicamente limpar privadas, limpar banheiros, fazer a faxina geral, né? E ele foi para esse lugar com equivalente hoje a R$20 no bolso. Então pensa bem, ele foi lá. Aí ele foi informado o seguinte: olha, nós estamos analisando todos os funcionários e nós vamos mandar uma resposta para esses funcionários por e-mail. Microsoft, né? E-mail e tal. Aí quando chegou na vez dele e perguntaram para ele, ele falou assim: eu não tenho e-mail e não gosto desse negócio de tecnologia. Bom, ele foi embora naturalmente já sabendo que não tinha um emprego, né? Aí o que aconteceu? Ele foi fazer, com esses R$20, ele foi fazer algum negócio. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Hortifruti, uma caixinha de morango custa em torno de R$3,99, R$4. Esse cara, o que ele fez? Ele pegou esses R$20, foi num Ceasa lá da região dele e comprou 10 caixinhas de morango. Aí ele comprou as 10 caixas de morango, voltou para vender, em cerca de 4 horas ele vendeu todas as caixas de morango. Gastou o dinheiro? Não, ele voltou lá e agora pegou o dobro. E assim ele foi fazendo, né? Ele pegava e revendia. O que aconteceu é que no final de um período ele já não aguentava mais carregar as caixas de morango, então ele precisava de um carro. Então com o tempo ele comprou um carrinho, daqui a pouco um carrinho com uma caçamba, e no período de 5 anos ele estava comprando frotas de caminhões. Aí o que fez? Ele chamou um corretor de seguro para fazer o seguro lá dos caminhões dele. O corretor chamou ele então e disse para ele o seguinte: senhor, eu preciso do seu e-mail para eu poder mandar a proposta do seguro para você. Ele falou: não, eu não gosto de negócio de e-mail, não tenho e-mail, não gosto de tecnologia. Daí o cara, o corretor, ele fez uma pergunta retórica, uma pergunta que não requer resposta, né? Ele disse assim: imagina, o senhor não tem e-mail, não gosta de tecnologia e tem essa frota de caminhões. Imagina se o senhor tivesse e-mail, onde o senhor estaria hoje? Ele respondeu: provavelmente limpando vaso. Então isso significa o seguinte, que não importa se tem muita tecnologia, pouca tecnologia, se a pessoa quiser, ela então pode crescer. Então não existe desculpa para se crescer profissionalmente. Se você quiser chegar lá, seja lá onde quer que seja, você vai chegar. Então a partir dessa semana eu vou fazer o seguinte: eu vou conversar um pouco com vocês e não fiquem preocupados, talvez,
alguns digam assim, mas ele só vai falar, ele não vai nos ouvir. Não fique preocupado com isso. Por quê? Porque se você tiver uma pergunta, se você tiver uma dúvida, manda para mim no meu WhatsApp a pergunta, e sempre que eu fizer um novo vídeo, eu pretendo fazer esse vídeo toda semana, eu vou dar a resposta à sua pergunta. Pode ser que existam muitas perguntas, então cada semana eu vou responder umas 2 ou 3 perguntas. E uma coisa muito interessante, eu não vou identificar quem foi que fez a pergunta. Nós não queremos ninguém aqui constrangido ou com medo, não vou fazer pergunta, que depois todo mundo vai saber que fui eu que fiz a pergunta. Então não se preocupe com isso, né? Nós não vamos identificar, menos que a pessoa fale, não, pode me identificar, pode dizer que foi eu que perguntei, tal e coisa. Mas a tua pergunta pode ser a pergunta dos seus colegas também, pode ser a dúvida deles. E aí, como a gente vai fazer esse vídeo toda semana, então nós podemos dar a resposta, né? Nós vamos fazer uma comunicação aberta com todos, queremos nos comunicar. Lembre-se que o que quer que nós façamos, seja por boa vontade, porque quando nós fazemos por boa vontade, o assunto dá certo. Nós temos aqui o exemplo de vocês mesmos. Vocês se lembram que na gestão passada, sem querer falar de outras gestões, mas vocês se lembram que na gestão passada, alguns de vocês estavam a ponto de explodir. E esse assunto foi revertido. Mas isso foi revertido não é porque eu sou o cara, porque eu sou legal, porque eu fiz, nada disso. O assunto se reverteu porque vocês são fáceis de se lidar. Vocês são pessoas boas. Vocês são os funcionários que todo mundo gostaria de ter. Só precisou de boa vontade. E eu tenho boa vontade. Então nós já estamos juntos desde outubro de 2018. Já se passaram então 17 meses. E nós não tivemos nenhum tipo de problema significativo. Então tenha certeza que essa iniciativa de conversar com vocês toda semana nos ajudará muito no nosso relacionamento. Na semana que vem eu pretendo falar sobre crescimento profissional e hierarquia no trabalho. Eu vou mandar esse vídeo no nosso grupo e vou mandar também separadamente para o Manuel, porque o Manuel saiu do grupo. Eu não sei o motivo pelo qual ele saiu do grupo, talvez essa seja a hora dele falar por que ele saiu do grupo. Mas eu quero dizer para vocês que esse grupo é importante, porque é através dele que nós vamos fazer o nosso trabalho fluir. É através dele que nós vamos saber quais são os problemas que nós estamos passando dentro do condomínio, e independente de você estar de folga, de férias, de licença ou não, é o seu trabalho. E no seu trabalho você precisa saber como está andando. Então, eu vou até pedir aqui, ao vivo, ao Manuel, por favor, entre de volta no grupo. Mas, por respeito a você, por respeito ao profissional que você é, eu estou mandando também para você. E se quiser fazer algum tipo de pergunta, por favor, pode mandar. A partir de algumas semanas à frente, nós só vamos usar esse canal oficial. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês. Semana que vem eu volto no vídeo, mas eu vou estar aqui durante essa semana, tá bom? Um abraço.